Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Luiz Fernando Pina de Carvalho. Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, capítulo 13, Atividade Física durante a Gravidez, da autora Lilian de Paiva Rodrigues Ossu. Introdução. A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que requerem gastos de energia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, envolve todos os movimentos da vida cotidiana, incluindo trabalho, recreação, exercícios e atividades esportivas. Quando realizada de forma regular e contínua com intensidade de leve e moderada, proporciona inúmeros benefícios. A prática dessa atividade de forma regular implica a produção da saúde, qualidade de vida e prevenção e atraso no aparecimento ou melhora dos distúrbios cardiovasculares, diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade. Melhora o humor, a saúde mental, alivia a depressão e facilita o gerenciamento do estresse. Já o exercício físico consiste na prática de uma atividade que envolve intensidade, duração e frequência e tem como objetivo a melhora do condicionamento físico. O sedentarismo é um problema de saúde pública. Dados da pesquisa Vigel, Vigilância de Fatores de Risco de Proteções das Doenças Crônicas, realizada em 2017, demonstraram que o percentual de pacientes que praticam atividade física durante o tempo livre no Brasil passou de 30,3% em 2009 para 37,6% em 2016. A pesquisa incluiu a prática equivalente a pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada. Os dados mostraram que a prevalência diminuiu com o avançar da idade, sendo maior entre os jovens entre 18 e 24 anos, 52%, do que nas faixas etárias entre 25 e 34 anos, e entre 35 e 44 anos de idade, saindo de 22 para 27. Adaptações gravídicas. As mudanças anatômicas e fisiológicas que ocorrem por ocasião da gestação têm como objetivo suprir as necessidades maternas e fetais, determinadas por influência hormonal, envolvem todo o organismo materno e leva a importantes alterações nas respostas aos exercícios agudos e ao condicionamento físico. O ganho ponderal durante a gravidez envolve aumento de massa uterina, desenvolvimento mamário para massa placentária, líquido amniótico e volume sanguíneo, além do próprio feto. A massa gorda normalmente aumenta em aproximadamente 4 kg. Esse aumento de peso pode afetar a postura, o equilíbrio e a coordenação dos movimentos da gestante. Meta-análise colaborativa de 2017 recente confirma que dieta e exercício físico, atividade física, reduzem o ganho de peso na gestação. Esse efeito benéfico foi observado de forma consistente, independente de índice de massa corpórea materna, idade, paridade, etnia ou condição médica pré-existente, sugerindo efeitos benéficos sobre o ganho ponderal da gestação, do ganho de peso gestacional. Atividade física durante a gravidez. A gestante que deseja manter ou iniciar a prática de atividade física ou em programas de exercício devem primeiramente ser submetidas à avaliação médica. As características individuais, o estilo de vida e a presença de algumas doenças devem direcionar a escolha da atividade a ser praticada durante o período gestacional. Além do que, a gestante deve ser orientada quanto a quaisquer reações adversas que possam surgir e exigir assim a interrupção da sua atividade. As principais atividades recomendadas para serem iniciadas durante o ciclo gravídico são caminhada, corrida leve, hidroginástica, exercícios praticados na água, natação, dança, alongamento e treinamentos de resistência muscular. As mulheres alcançam numerosos benefícios proporcionais pela atividade física durante a gestação. Eles incluem menor risco para aumento excessivo de peso, principalmente nas gestantes obesas, redução de riscos para diabetes gestacional, hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, parto prematuro, varizes, trombose venosa profunda, trabalho de parto prolongado, parto cesariana, além de melhorar a fadiga, edema, dor lombar e câimbras. Estudo controlado randomizado avaliou a resposta em um programa de condicionamento físico prescrito. Houve redução significativa na primeira fase do trabalho de parto entre as mulheres que seguiram o programa de exercício em comparação ao grupo controle. A participação de mulheres em programas de exercício físicos estruturados
diminuiu a propensão à cesariana, quando comparados às que não participam de tais programas. Uma pesquisa com 950 mulheres grávidas mostrou que a dor lombar é uma queixa frequente na gravidez, presente em 68,5% delas. A prática de quaisquer exercício físico foi associada à redução significativa na dor e melhora na incapacidade funcional, segundo revisão dos ensaios clínicos randomizados. Do ponto de vista psicológico, observam-se redução da fadiga, estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. No entanto, devido a adaptações gravídicas que ocorram neste período, são necessárias algumas preocupações. A resposta fisiológica ao exercício, como mudanças na frequência cardíaca, débito cardíaco, ventilação e gasto de energia, são maiores do que mulheres não grávidas e podem se acentuar à medida que a gravidez evolui. As alterações hormonais promovem relaxamento das articulações e podem expor as gestantes a maiores riscos de lesão. Atividades aeróbicas são consideradas como uma modalidade aceitável, devendo ser de baixo impacto, observando-se a intensidade e duração dos exercícios, atuando como instrumento importante. A ativação de grandes grupos musculares acarreta melhora na circulação sanguínea, no metabolismo da glicose e da resistência periférica à insulina, ação da insulina e níveis tensionais. Algumas modalidades de exercícios tais como levantamento de peso, saltos, flexões, extensões de tronco com maior amplitude de movimento, atividade física de contato como esportes coletivo, voleibol, futebol, basquetebol, futsal e handebol, hipismo, esportes aquáticos, esqui aquático e mergulho, que podem levar a desequilíbrios, quedas e possíveis traumas maternos, devem ser evitados. Essas restrições são impostas pelas modificações da biodinâmica corporal da gestante e levam à instabilidade em sua cadeia cinética músculo-esquelética, além das principais alterações no abdômen protruso, expansão da caixa torácica, elevação do diafragma, aumento das mamas, tensão na coluna vertebral e quadril, aumento da pressão sobre a musculatura do assoalho pélvico e compressões nervosas, aumento do peso corporal, marcha anserina, hiperlordose lombar, alterações provenientes da mudança do centro de gravidade, levando muitas vezes à perda do equilíbrio, projeções dos ombros para frente, menor estabilidade das articulações do joelho e tornozelos. A fisiologia fetal também é afetada pela atividade materna. A frequência cardíaca fetal aumenta durante ou logo após o exercício. Um estudo avaliou o impacto do exercício em mulheres grávidas e mostrou boa tolerância fetal, o que confirma que exercícios de intensidade leve e moderada durante a gravidez são seguros para o feto. Uma meta-análise envolvendo 36 ensaios clínicos randomizados avaliou o peso ao nascimento de grávidas que praticam exercícios supervisionados. As mulheres que exerciam atividade física foram menos propensas a dar à luz de recém-nascidos grandes para a idade gestacional, sem alterações na probabilidade de terem recém-nascido pequeno para a idade gestacional. O exercício de intensidade moderada não aumenta o risco para parto prematuro. Programas de exercícios aeróbicos realizados entre 35 a 90 minutos, 3 a 4 vezes por semana, foram analisados por meta-análise que evidenciou não haver diferença significativa na taxa de nascimento prematuro para mulheres que se exercitam em comparação àquelas que não fazem ou que não fizeram ao longo da gestação. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ACOG, recomenda que todas as gestantes saudáveis se exercitem com intensidade moderada por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana. Tal recomendação recebeu o apoio do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Algumas recomendações devem ser observadas antes de se iniciar a atividade física durante a gestação, durante a gravidez. Devem ser priorizados exercícios leves a moderados, que envolvam grupos musculares em ritmo contínuo, realizados por pelo menos 3 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, em horários de menor temperatura do dia, ingerindo grande quantidade de líquidos, usando roupas confortáveis que permitam a dissipação do calor e 38 graus Celsius para a temperatura ambiente. Além dessas recomendações para as grávidas manterem ativa, as gestantes sedentárias também devem ser encorajadas a praticar atividades físicas, para ter uma gestação mais saudável. Botelho e Miranda, em 2011, orientam que as gestantes sedentárias devem iniciar um programa de exercício físico, respeitando seus limites e suas preferências. As primeiras sessões podem ser de menor duração, frequência e intensidades leves, de 40 a 60
da frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade da gestante. O aumento da intensidade, frequência e duração deve ser gradativo, até que seja atingido um grau de recomendação para as grávidas ativas. Outra forma de avaliar o desempenho da gestante é por meio da escala de Borg, criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg, que classifica de maneira subjetiva o esforço desprendido a partir da própria percepção individual. Varia de 6 a 20, sendo 6 considerado muito fácil ou sem esforço e 20 considerando muito exaustivo ou com pleno esforço. Pode ser utilizada para qualquer atividade aeróbica, sendo recomendada como uma opção prática na observação da intensidade do esforço. Essa escala deve ficar entre 12 e 14, relativamente fácil e relativamente cansativo. O gasto calórico pode ser 16 MET por semana. Um MET o equivalente metabólico representa 3,5 ml de oxigênio para cada quilo de massa corpórea a cada minuto e corresponde à caminhada de 3,2 km por hora em 6 horas e meia por semana, ou de preferência exercícios de bicicleta ergométrica 4,7 horas por semana. Outra opção em resposta ao exercício físico é o Talk Test, em que a gestante é orientada a manter uma conversa durante o exercício físico, o que assegura que ela está sendo realizado em intensidade leve e moderada, prevenindo-se esforços excessivos na gestação. Frequência e duração. Para que a gestante possa ser mais bem orientada quanto à duração e à frequência de sua atividade, é necessário avaliar seu histórico referente à atividade física. Mulheres previamente sedentárias podem iniciar com um mínimo de sessões de 15 minutos, 3 vezes por semana, progredindo para 30 minutos 4 vezes por semana, até que ela possa atingir a meta recomendada de 150 minutos de exercício aeróbico por semana ou por 30 minutos de exercício 5 vezes por semana. As mulheres não sedentárias podem manter sua atividade de exercícios ou adaptá-las de acordo com a sua tolerabilidade. Tais recomendações são concordantes com a maioria das diretrizes mundiais, especificamente o Canadá e o Reino Unido. Indicam um mínimo de sessões de 15 minutos, 3 vezes por semana, progredindo para 30 minutos 4 vezes por semana, mesmo com a intensidade reduzida. A Dinamarca recomenda pelo menos 30 minutos de atividade de intensidade moderada diariamente. No Japão, a duração dos exercícios aeróbicos podem ser de até 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Na Noruega, a recomendação diária é de 30 minutos de atividade física aeróbica. A Espanha orienta apenas uma frequência de 3 vezes por semana, sem duração específica. Segundo a ACOG, a prática deve ser de 30 minutos ou mais de exercícios moderados na maioria, ou quando possível, em todos os dias da semana. Para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, as mulheres saudáveis que ainda não são altamente ativas devem ter pelo menos 150 minutos, 2 horas e meia por semana de atividade aeróbica, de intensidade moderada durante a gravidez e no período pós-parto. Atividades recomendadas. Caminhada. Recomendada para mulheres previamente sedentárias e que desejem iniciar uma atividade física durante a gestação. Atividade de baixo risco que ajude a manter a capacidade física da gestante. Deve-se atentar ao fato de que ganhos de peso adquiridos ao longo da gestação pode levar a sobrecarga nas articulações, principalmente as do joelho. Essa atividade pode ser praticada durante toda a gravidez, tendo como principais benefícios a manutenção do condicionamento físico e o controle de ganho de peso durante este período. Natação. As atividades aquáticas são recomendadas, por não oferecerem impacto nas articulações. A natação promove benefício para o feto por causa do efeito termorregulador da água, estabilizando a elevação da temperatura corpórea. Para a gestante, traz melhorias para a circulação sanguínea e fortalecimento muscular. Considerada como atividade de baixo risco por oferecer pouca chance de lesão, é um esporte adequado para ser praticado durante a gestação. A água deve estar em temperatura próxima de 28 a 30 graus. A frequência e a intensidade dos exercícios devem ser estipulados por professor, de acordo com a liberação médica, respeitando as condições físicas de cada gestante. Hidroginástica. Como a natação, a hidroginástica está entre as maiores praticadas pelas gestantes, tendo sido amplamente recomendada. É uma modalidade que inclui exercícios aeróbicos, respiratórios e de alongamento, trabalhando com todos os grupos musculares, proporcionando vários benefícios para a grávida e para o feto.
Os exercícios de alongamento aquático reduzem a formação de edemas, diminuem a sobrecarga articular e os desconfortos musculares e ainda melhoram a termorregulação, possibilitando ao feto maior estabilidade quando há elevação de temperatura. Alongamento. Os exercícios de alongamento são recomendados durante toda a gestação, mas com ênfase maior no último mês, com a diminuição dos exercícios na preparação para o parto. O alongamento melhora as dores musculares geradas pelo aumento de peso e por alterações posturais. Devem ser de baixa intensidade e realizados preferencialmente em posição de decúbito dorsal ou sentado, para não ocorrerem riscos de queda. Também podem ser realizados de forma dinâmica ou estática. Treinamento de resistência muscular. Os exercícios para o fortalecimento muscular permitem melhor adaptação do organismo às alterações posturais adquiridas com a evolução da gestação e contribuem para a prevenção de traumas e quedas. Os indicados para o período gestacional são yoga, pilates, musculação com cargas leves, treinamentos funcionais e treino com circuito. Poucos são os estudos avaliando práticas citadas, o que reforça a necessidade de acompanhamento por profissional capacitado, que poderá adequar os exercícios de acordo com a capacidade e tolerabilidade de cada gestante. Contraindicação das atividades físicas na gestação. As principais contraindicações para a prática de atividade física durante a gestação incluem anemia, hemorragias persistentes, doenças cardiovasculares, ciclagem, incompetência istmo-cervical, gestação múltipla, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, ruptura prematura das membranas, diabetes mellitus, transtornos alimentares, obesidade mórbida e placenta prévia e doenças da tireoide. A American College of Obstetrics and Gynecology não recomenda a prática de atividades físicas nas situações apresentadas na tabela 13.1. A prática da atividade física deve ser interrompida caso ocorra a presença de alguns sintomas e sinais como sangramento vaginal, dispneia antes do exercício, vertigem, cefaleia, precordialgia, dor torácica, fraqueza muscular, dor ou edema de panturrilhas, perda de líquido amniótico, contrações uterinas regulares e diminuição da movimentação fetal. Há atividades que devem ser evitadas durante a gravidez. As gestantes que, após a avaliação médica, foram autorizadas para exercer a atividade física devem evitar a prática específicas de algumas delas pelos riscos e danos que podem causar. Quedas ou traumatismos. Uma preocupação se deve ao fato de algumas alterações hormonais presentes durante o ciclo gravídico levarem ao relaxamento dos ligamentos e das articulações, tornando-o mais propenso a lesões. A segurança de um esporte deve ser determinada com base nos movimentos necessários para praticar ele. Algumas diretrizes descartam esportes que envolvem riscos de queda, traumatismos ou colisões. Por exemplo, basquetebol, andar de bicicleta ao ar livre, esportes de combate, boxe, karatê, hóquei no gelo, ginástica, andar a cavalo, exercícios isométricos, mountain bike, escalada, condução de carros de corrida, esportes praticados com raquete, corrida, mergulho, surf, patinação, esqui, futebol e voleibol. Posição. A atividade física realizada em decúbito dorsal após 16 semanas de gestação leva à redução do débito cardíaco e à hipotensão ortostática causada pelo menor retorno venoso devido à compressão do útero gravídico sobre a veia cava. Com base neste fato, diretrizes recomendam evitar a posição supina durante a atividade física. Diretrizes canadenses sugerem que a gestante assuma uma posição lateral, sentada ou em pé. Altitude e profundidade. Algumas observações devem ser feitas a respeito da prática da atividade em altitudes elevadas. A recomendação considerada segura para a prática de exercícios moderados é de 1.800 a 2.500 metros pela diretriz canadense e de 1.800 metros pela American College. As gestantes devem ser informadas dos sinais da doença de altitude e orientadas, caso desenvolverem alguns desses sintomas, interromper o exercício e procurar atendimento médico. Para aquelas que praticam mergulho, devem ser orientadas que durante a gravidez o feto não é protegido da doença de compressão e a circulação pulmonar fetal não consegue filtrar as bolhas formadas na corrente sanguínea materna. Atletas de elite. Recentemente, a corredora Alyssa Montano surpreendeu o mundo ao praticar das seletivas para uma prova de 800 metros em Sacramento, nos Estados Unidos, grávida, 5 meses. A atleta roubou a cena no Campeonato de Atletismo dos Estados Unidos, realizado em 2017. Mesmo sem ganhar a corrida e sem se classificar para a semifinal,
ela ficou em um segundo lugar por 19 segundos. As diretrizes da American College para exercício da gravidez indicam que é seguro e razoável que grávidas que já praticam atividades aeróbicas de intensidade vigorosa continuem a ser altamente ativas durante a gestação, em conjunto com um conselho formado pelos profissionais que prestam cuidados ao atleta. Essas atletas precisam de supervisão, a fim de garantir uma progressão segura de exercícios durante a gestação. As alterações fisiológicas associadas à gestante podem necessitar de alterações das rotinas de treinamento. Atletas de alto desempenho podem precisar de suporte nutricional adicional para garantir ganho de peso adequado. Não há consenso sobre as definições de atleta de elite. Além disso, é difícil em termos práticos definir e medir o grau de esforço durante o exercício. Uma definição é da atleta que treina durante todo o ano em alto nível, provavelmente pelo menos 5 dias por semana, com média de cerca de 2 horas por dia, e atingindo o exercício 6 níveis de equivalência metabólicas utilizados para descrever atividade física rigorosa. Recomendações finais. A gestante é momento oportuno para a promoção da saúde. É necessária a conscientização dos profissionais da saúde quanto à importância da prática da atividade física durante a gestação. Assim, deve ser incluída tal abordagem durante a assistência pré-natal. Toda gestante saudável deve ser incentivada a iniciar ou continuar um programa de atividade física, sempre em busca do melhor bem-estar físico, social e mental, com acompanhamento médico integrado à assistência profissional especializada que possa orientar a supervisão às atividades, respeitando as preferências particulares, tempo de gravidez e resposta física em relação às diferentes atividades possíveis de serem praticadas ao longo da gestação. Fim.